Conforme eu anunciei a vocês através do WhatsApp, não sei se todos receberam, nosso tema nessa noite tem esse título meio estranho: Jesus sim, igreja não. Há alguns anos, nos Estados Unidos, circularam botões e adesivos com essas frases: Jesus sim, igreja não. Certamente refletindo o pensamento de muitos a respeito da igreja e a respeito de Jesus. Aqui no Brasil nós nunca tivemos, e acho que não temos, pelo menos não é do meu conhecimento, botões ou adesivos ou qualquer coisa com estes dizeres, mas pela vivência nós sabemos que muitas pessoas pensam exatamente assim. E a minha pergunta inicial é: será que você pensa assim? Acho que não, porque você está aqui na igreja. Mas conhece irmãos em Cristo que se afastaram da igreja justamente por terem esse conceito, essa ideia. Eles creem em Jesus, possivelmente como seu Salvador e Senhor, mas não amam a igreja, preferem se afastar da igreja. Muitos se aborreceram com alguma coisa que aconteceu na igreja, ou não gostam do pastor, ou não gostam do louvor, não gostam do estilo da igreja, e vão para uma e vão para outra e acabam se aborrecendo aqui e acolá, são muito exigentes e acabam não frequentando a igreja, principalmente quando pensam na igreja como instituição. Talvez até gostem de algumas reuniões, de alguns eventos, mas é só isso, não tem um compromisso sério com a igreja. Nós estávamos vindo para cá, Márcia me lembrou de uma certa experiência. Eu estou com duas na cabeça, qual foi mesmo a que você lembrou? Sim, a de Moody, o grande evangelista Moody. Tinha um amigo numa determinada igreja, onde ele foi pregar, e esse senhor disse para ele a porta que tinha ido àquele culto somente porque o pregador era Moody, famoso, e estava desenvolvendo ali uma amizade com ele. E anos se passaram e Moody voltou àquela igreja e aquele homem estava lá outra vez, e o Moody perguntou a ele: e você tem frequentado a igreja? Não, eu não achei uma igreja perfeita. Moody então disse para ele: quando você encontrar uma igreja perfeita e se tornar membro desta igreja, ela deixará de ser perfeita. Na versão da Márcia, a palavra de Moody foi diferente. O que você disse que ele falou? Eu disse que eu sei que o Moody virou para ele assim: por favor, se você encontrar uma igreja perfeita, passa longe dela. Porque se você entrar lá, ela já não vai ser perfeita. É exatamente isso. E qual é a outra história? Ué, você que sabe. Ou você que lembrou a história? Daquele homem que passou na porta da igreja e falou que tinha 30 anos. Ah, sim. Lembrou? O homem passou na porta da igreja e comentou com o pastor: eu não vou mais frequentar a igreja. E o pastor perguntou: mas por quê? Eu acho que não adianta nada. Veja só, chega na segunda-feira, a gente não se lembra nem do sermão que o pastor pregou no domingo anterior. Eu frequentei a igreja há muitos anos, eu não me lembro de nenhum dos sermões que o senhor ou outro pastor que por aqui passou pregou. Aí o pastor pensou um pouco e perguntou a ele: escuta aqui, meu amigo, há quanto tempo você é casado? 30 anos. Eu tenho ciência de que é a sua esposa que faz a comida para você, e ela é muito caseira e faz uma ótima comida, é verdade? É verdade. E você se lembra o que você comeu domingo passado? Eu não lembro não. E você se lembra o que você comeu em cada uma destas refeições através de todos estes anos? Não, eu não me lembro. Claro que eu não me lembro. Como é que eu vou me lembrar? Mas você parece que está bem forte, bem alimentado. E o pastor então explicou para ele: é assim que acontece com a igreja também. Você pode não lembrar do que você comeu, que sermão você ouviu, mas você está alimentado espiritualmente. O seu caráter vem sendo formado.
Você tem um conhecimento, embora você não lembre qual é o sermão pregado, quais são os temas dos sermões que você ouviu, mas você tem aquilo na sua alma, no seu caráter, aquilo tem confortado você, orientado a sua vida, alimentado você. E é isso que acontece, irmãos. Talvez não nos lembremos de todas as nossas experiências vividas na comunidade cristã, numa igreja local. Não nos lembramos do sermão de domingo passado, e eu espero até que vocês se lembrem. Vamos recordar algumas coisas dele na mensagem de hoje, porque é uma sequência. Mas o fato é que você está sendo alimentado. Muitas coisas vêm à sua lembrança no momento certo, porque o Espírito Santo traz isto à sua memória. E aquilo conforta você, aquilo fortalece você, aquilo o ajuda a resistir às tentações, a agir corretamente em certas situações, porque o seu caráter está formado em cima do ensino da palavra de Deus. Por esta e outras razões, nós não podemos dizer Jesus sim, igreja não. As reações contra a igreja estão por toda parte. As pessoas são muito queixosas, muito exigentes, muito críticas. De certa forma, nenhuma igreja serve. As pessoas sempre têm observações negativas. E às vezes de tal forma que não conseguem observar aquilo que é bom, aquilo que as tem abençoado. Em muitos casos, o que atrapalha as pessoas em sua busca de Deus é a própria igreja, vista mais como uma instituição, uma organização. E, de fato, algumas igrejas causam uma impressão negativa, algumas igrejas se conduzem de tal forma a aborrecer as pessoas ou decepcionar as pessoas. E a igreja acaba sendo um obstáculo na busca de Deus para muitas pessoas. Infelizmente, eu tenho essa convicção de que algumas das igrejas aqui no Rio de Janeiro, em nosso país, pensando aí em certas denominações ditas evangélicas, têm feito algumas coisas tão absurdas e dão tanta ênfase ao dinheiro e enriquecem de tal maneira. Tem uma mistura, um sincretismo de evangelho, de catolicismo, de espiritismo e até de umbanda. E muita gente vai porque tem as promessas de prosperidade, de cura, de saúde e etc. E o nosso povão é muito crédulo. E gosta desses espetáculos, dessas promessas. Talvez porque as necessidades pessoais são tão intensas. E essas igrejas se enchem. Costumo dizer que se nós colocarmos aqui na frente da igreja uma faixa, noite dos milagres, noite do descarrego, noite de não sei mais o quê, a igreja vai se encher. Porque o povo está cheio de carências e acredita nessas promessas. Mas, ao mesmo tempo, isso causa um mal-estar social. Muitas pessoas criticam essas igrejas e colocam todas as igrejas no mesmo pacote. E muitas igrejas são sérias, não têm esse procedimento. São sérias quanto à doutrina, ao ensino da palavra de Deus, às exigências de uma vida santa, transformada, como nós cantávamos há pouco, só Jesus pode mudar o teu ser. E nós enfatizamos que, de fato, Jesus muda, Jesus transforma. Nem sempre dá saúde e dinheiro, mas dá santidade, dá caráter, dá comunhão com Deus e uns com os outros. Mas a sociedade, a mídia, coloca tudo no mesmo pacote. E tem muita igreja que não quer saber do evangelho, não quer saber de crente, por causa do impacto que esses procedimentos errôneos causam na sociedade. Alguém já disse, a igreja é como a arca de Noé. Se não fosse a tempestade lá fora, ninguém suportaria o cheiro dentro dela. Isso é um pensamento antigo. Na fonte que eu busquei, isso é coisa da Idade Média. Então, isso vem de muito tempo atrás.
E a verdade é que tem muita gente preferindo a tempestade lá fora, tal mau cheiro dentro da arca. Entendem a figura? As pessoas preferem aí a vida no mundo, com todas as suas angústias e tempestades, a estar dentro de uma igreja. Que igreja é essa que causa esta impressão nas pessoas? E é por estas coisas que alguns dizem, até que Jesus sim, mas igreja, Deus me livre. O que nós podemos fazer, irmãos, para mudar isso? A igreja é a ideia de Deus. E aí já estamos recordando alguns pontos da mensagem de domingo passado. A igreja é a ideia de Deus, é uma obra de Deus. A igreja, como enfatizamos, é povo de Deus, chamado para glorificar a Deus e cumprir uma missão nesse mundo. Como é que podemos rejeitar a igreja se ela for vista desta forma? E se ela realmente agir desta maneira, como um povo de Deus, chamado por Deus? Que privilégio sermos povo de Deus. Na expressão de Pedro, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar a sua justiça ao mundo. Desde o chamado de Deus a Abraão: eu te abençoarei, farei de ti uma grande bênção, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. A igreja é central nos planos de Deus. Ele determinou usá-la para testemunho às nações e para suprir as necessidades espirituais do coração humano. Plano de Deus. Povo trabalhado e santificado, transformado, mudado por Deus. Munido de recursos espirituais, incluindo a sua palavra e o poder do Espírito Santo, para transformar vidas, alimentar coração humano. E mais do que tudo, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Se Cristo, absolutamente santo, amou a igreja em formação, constituída de pecadores, como nós, quem somos nós para fazer tais exigências, criticar a igreja e até odiar a igreja e dizer igreja não? Quem somos nós? Nós somos a igreja. E se nós rejeitamos a igreja, estamos rejeitando a nós próprios. Criticamos a igreja, estamos criticando a nós próprios. A nós e aos nossos irmãos. Nós é que trazemos o pecado para a igreja. Nós é que trazemos os problemas para dentro da igreja. Os nossos problemas. E na medida em que uma igreja cresce em número, mais problemas ela tem. Mas essa é a função da igreja, esse é o papel da igreja, transformar esta gente. Poucos sabem ou se lembram do que é eclesia, que é a palavra grega para igreja. Expliquei isso domingo passado e é preciso termos isto em mente. A palavra era usada no Império Grego e depois no Império Romano para designar aquela assembleia que se formava numa praça e o povo era chamado ao toque de um tambor ou de uma trombeta, o arauto do rei, que trazia a palavra do rei, o decreto do rei, a orientação do rei para o seu povo. Então, aquela assembleia que se reunia para ouvir o decreto do rei se chamava em grego eclesia. Um povo chamado, um povo reunido para ouvir a palavra do rei. Os apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, pegaram a palavra para designar o povo que se reúne para ouvir a palavra de Deus, ou de Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós somos chamados a um lugar para ouvir a palavra de Deus. E vamos dizer: igreja não, eclesia não, não quero me reunir com os outros para ouvir a palavra de Deus.
mesmo sendo todos nós assim chamados povo de Deus. Povo chamado e reunido para quê? Conhecer Deus, conhecer Jesus Cristo, conhecer a palavra de Deus e obedecê-la, e então proclamá-la ao mundo. É para isso que nos reunimos, é para isso que somos igreja, para ouvir, conhecer melhor, obedecer, vidas transformadas, mudadas, e então ensinar aos outros, proclamar aos outros a palavra de Deus. Alguns tentam viver a vida cristã à parte de uma igreja local. Até participam de um evento ou outro, mas não querem filiar-se a uma igreja. Fazemos aí um culto de Natal, vem muito mais gente do que normalmente nós temos em nossos cultos regulares. Semana Santa, a mesma coisa. Se tivermos aí um coral, uma audiência, uma música especial, um pregador de fora, algumas pessoas que normalmente não vêm, virão. E graças a Deus, porque vêm. Mas por que não assumir um compromisso com a igreja local? Tentam ter Jesus sem igreja. Palavra grega para Cristo, que significa o ungido de Deus, é Christos. Então, as pessoas, usando essas palavras, tentam ter o Christos, mas não a eclesia, palavra que já explicamos. Sem compromisso, sem responsabilidade. Em uma das igrejas que pastoreei, eu tinha um amigo de alta posição social, não era político, e fizemos uma certa amizade, chegamos até a ter uma célula ou um pequeno grupo na sua casa, reunindo até 30 pessoas não evangélicas para estudar a Bíblia durante algum tempo. Esse amigo, dono da casa, me procurou no gabinete pastoral para me dizer: pastor, eu quero me batizar. Eu fiquei muito feliz, fruto daquele pequeno grupo na sua casa, graças a Deus. Mas logo veio uma tristeza com o que ele disse em seguida. Mas pastor, eu quero deixar bem claro uma coisa. Eu quero me batizar. Mas o senhor não entenda que eu estou assumindo um compromisso com a igreja. Eu gosto muito dos estudos que nós fazemos lá na nossa casa, muito interessante, etc. e tal, os nossos amigos lá conosco, mas eu não quero assumir um compromisso com a igreja, eu não quero ter responsabilidades com a igreja. O que é que nós podemos pensar disso? Quer se batizar para algum desencargo de consciência? Talvez aquela ideia de que se não for batizado vai para o inferno? Que é isso? O batismo tem um significado muito mais profundo do que isso. E representa a lavagem dos nossos pecados, da nossa alma, esse novo nascimento, essa conversão a Cristo Jesus, que implica em um compromisso com a igreja e com o povo de Jesus Cristo. Mas esta visão não é bíblica e é muito prejudicial. Gosto da igreja, gosto de Cristo, gosto do pensamento cristão, mas eu não quero ter um compromisso com a igreja local. E por que não? Quem assim pensa e fala, irmãos, mostra que não sabe o que é realmente a eclesia, o que é esta assembleia chamada por Deus, pessoas eleitas, predestinadas, que tiveram uma oportunidade singular na sua vida de conhecer o Evangelho, de serem sensibilizadas pelo Espírito Santo, ter esse tesouro. Será que entendem? Será que sabem o que é isto? Que privilégio é este? Ser o povo de propriedade exclusiva de Deus, para ser trabalhado pelo Espírito Santo, transformado, santificado, e estar nas mãos de Deus para proclamar esta mensagem gloriosa, a única mensagem que pode mudar o ser, transformar o mundo. Ignora quem assim pensa, Jesus sim, igreja não. Ignora o fato que
Cristo amou a igreja e se entregou por ela, e agora eu completo o versículo, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, santa e sem defeito. Cristo amou a igreja, se entregou por ela. Daqui a pouco vamos celebrar a Santa Ceia, símbolo, sacramento, que proclama a morte expiatória de Jesus Cristo na cruz. Cristo amou de tal maneira a igreja de pecadores como nós, imperfeita como a nossa, a ponto de se entregar na cruz. E nós não conseguimos entender a profundidade e a intensidade do sacrifício de Jesus, do seu sofrimento, por nós e pela igreja. E para que ele fez isso? Para que um dia, e é uma referência à segunda vinda de Jesus Cristo, ao final dos tempos, a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, santa e sem defeito. É na igreja amada pelo Senhor Jesus e pela qual ele morreu que nós somos santificados e preparados para aquele dia glorioso. Igreja é perfeita? Ainda não. Sabem o que Paulo escreveu aos Filipenses nesta passagem? Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la, domingo que vem, até aquele dia. Então, se nós estamos na assembleia, na eclesia, o Senhor Jesus, que por ela morreu, está trabalhando através da pregação da palavra, através da comunhão dos irmãos, através das orações, obra do Espírito Santo. Ele está trabalhando em nós para nos aperfeiçoar, nos santificar. Cada sermão, cada louvor, cada oração, cada estudo bíblico no pequeno grupo é usado por Deus. É um instrumento do Espírito Santo para o nosso aperfeiçoamento. Mesmo que não nos lembremos qual foi o tema, quais são as partes do sermão de domingo passado, mas aquilo ficou impregnado na nossa alma, vai fazendo o efeito, vai nos transformando, vai nos santificando, a menos que nós estejamos aqui por outras razões. Quais são as nossas razões? Por que nós estamos aqui? Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. Isso é uma advertência também contra as críticas que às vezes nós fazemos, o apontar do dedo para algum irmão. Lembre-se, é o mesmo que você olhar o quadro de um artista enquanto ele o está montando e pintando, e você olha, mas não faz sentido nenhum, é uma borreira só. E o artista vai dizer para você: espera aí, meu amigo, eu não acabei. Eu estou ainda começando a pintar. Deixa eu terminar, depois você critica. Nós olhamos para a vida de um irmão e começamos a ver defeitos. É o mesmo que dizer para Jesus: esse quadro que o Senhor está pintando, essa obra que estás fazendo na vida dessa pessoa, está muito feia. Olha quantos defeitos ainda tem essa pessoa. Jesus vai lhe dizer mansamente: mas espera aí, eu ainda não acabei. O Senhor está trabalhando na minha vida praticamente há, e tenho que dizer a minha idade agora, quase 76 anos. Eu sei que não parece, não é? Mas quantas coisas o Senhor já fez na minha vida. Mas porque eu sou duro de roer, ainda falta muita coisa. E a minha esperança é que quando Jesus vier, eu vou estar perfeito. E eu espero que então você me veja naquela condição de glorificado na vida eterna com o Senhor. E eu vou ver você, quase um anjinho de asa.
Entendemos, irmãos, o papel da igreja e por que não podemos jamais dizer igreja não? Quem assim pensa, Jesus sim, igreja não. Priva-se a si mesmo e aos outros de ajuda e encorajamento. Então, a adoração é o que fazemos aqui. Louvor, oração, ensino, comunhão, amor fraternal, apoio, ajuda e muito mais. Vamos dizer não a tudo isso? Não precisamos disso. Nos viramos sozinhos na nossa casa, com a nossa Bíblia citando, no nosso cantinho de oração. Precisamos fazer isso. Devemos fazer isso. Mas não é o bastante, porque o crente não é uma ilha. Ele precisa da ajuda do corpo, da família. Por isso é eclesia, é assembleia. Não é um indivíduo parado no meio da praça sozinho. É a assembleia reunida para ouvir a palavra do Senhor, aprendê-la, obedecê-la e pregá-la. Mesmo imperfeitos, ainda é muito melhor do que qualquer coisa no gênero que o mundo possa oferecer. Mesmo imperfeita, a igreja é muito melhor do que a maçonaria. A igreja é muito melhor do que o Rotary Club. E eu já fui rotariano no primeiro ano de ministério. E foram tais as coisas que a Márcia ouviu na reunião das mulheres, que eu até me esqueci o nome que elas têm no Rotary Club, que ela disse, eu não volto lá. Talvez até tenha sido um erro nosso no início, inexperientes, porque poderíamos ser sal da terra e luz do mundo e tentar influenciar, embora seja difícil. Fiz lá algumas palestras para os homens, mas o fato é que não continuamos. Mas será que Rotary é melhor do que igreja? Será que um clube social é melhor do que a igreja? A igreja com seus defeitos, porque o Espírito Santo está trabalhando aqui, como já dissemos, para nos transformar e nos fazer conforme a imagem do seu Filho Jesus Cristo. A igreja é muito melhor e tem propósitos divinos. A pessoa que diz Jesus sim, igreja não, ignora os textos bíblicos que tantas vezes eu tenho mencionado aqui e que são identificados como os textos uns aos outros ou os textos de mutualidade. São mais de 30, eu listei uma vez, mas eu coloquei aqui apenas alguns, são os mais conhecidos. E vejam como é realmente algo que não acontece quando estamos isolados, dizendo igreja não. Embora Jesus sim, igreja não, nós estamos perdendo isso, que é o que Jesus ensinou. Amai-vos cordialmente uns aos outros. Cordialmente tem que ver com o coração, então amai-vos de coração uns aos outros. Não se faz isso sozinho. Acolhei-vos uns aos outros. O acolhimento, o abraço, que não é só físico, mas é acolher no coração. Consolai-vos uns aos outros. Temos um peso de tristezas, muitas vezes. A vida é desafiadora, difícil. Temos problemas, perdas. E então é preciso ter irmãos ao nosso lado que nos amem e que levem essa carga junto conosco. E, aliás, não está aqui na lista, mas um dos versículos uns aos outros é levai as cargas uns dos outros. Quer dizer, colocar o ombro ali debaixo do que está pesando sobre o nosso irmão e ajudá-lo a carregar esse peso. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. O versículo anterior diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E então, e somente então, instruí-vos e aconselhai-vos uns aos outros. Se diz antes que a Bíblia precisa estar em nosso coração, logicamente na mente também, então precisamos estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia e aconselhar as pessoas, instruí-las biblicamente.
Há pessoas que, ainda que bem intencionadas, dão conselhos errados porque não se baseiam na Bíblia para dar estes conselhos. Servir uns aos outros. De que maneiras nós podemos servir uns aos outros? E como eu disse, há mais de 30 expressões assim. Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, escreveu o autor da Epístola aos Hebreus. Por todos estes motivos, nada de Jesus sim, igreja não. Precisamos uns dos outros. E é privilégio nosso sermos instrumentos nas mãos de Deus para fortalecer, ajudar, confortar os nossos irmãos. Então tenhamos consideração. Falando praticamente, e poderia dizer muitas outras coisas sobre isso, você está em casa, está assistindo um filme na televisão, é domingo, você vê, está quase na hora do culto, e você não quer largar a televisão, ou você não quer se levantar da sua cama, o seu soninho de domingo à tarde, ou você não quer deixar de ir na praia, não quer deixar de dar a sua caminhada, ou ir num cinema. Todas estas coisas podem ser boas. E precisamos delas também. Mas esta hora foi separada por Deus, num determinado lugar. É o toque da trombeta ou o bater do tambor. Povão, venham aqui, eu tenho uma palavra para vocês. É a hora de assembleia, de eclesia, de reunião, para ouvir a palavra de Deus. E também, considerando outras passagens do Novo Testamento, adorar, louvar, agradecer, interceder uns pelos outros. Então, está na hora. Não pense apenas no seu conforto ou na sua diversão. Tenha consideração com os seus irmãos. Considere que o seu irmão está lá contando com a sua presença. Que alegria nós teríamos. Que entusiasmo isso nos traria. Que empolgação com a igreja, com a causa do Evangelho. Se nós chegássemos aqui e procurássemos um lugar para sentar e não encontrássemos. Igreja lotada. E então, daí a pouco, tanta gente vai botando cadeira e vai botando cadeira. Eu já vi isso acontecer. No nosso livro aí, Vida de Pastor, a gente narra que no primeiro período do nosso pastorado lá em Recife, na Igreja Presbiteriana das Graças, o templo era pequeno, cabia 175 pessoas, e aquilo foi enchendo, o pessoal começou a colocar cadeiras na varanda, olhava o culto lá através das janelas, mas então, quando chovia, e lá em Recife, no Nordeste, de repente tem aquela pancada de chuva rápida, e o pessoal se levantava para fugir da chuva, e todo mundo entrava dentro do salão, nos corredores, era aquele tumulto. Então eu vi um diácono, que aliás bem gordo assim, Mauro Rangel, faleceu há poucos meses. A foto dele está aí nesse livro, Vida de Pastor, e conta isso. A conversão dele foi notável, e então tornou-se diácono. E naquela confusão eu fui ajudar a interromper o seu culto. Quando eu passei na porta, estava lá o Mauro Rangel, gordão, carregando umas 4 cadeiras, e ele olhou para mim e falou: pastor, isso aqui está um inferno. Toda vez que nós nos encontramos, nos anos seguintes, ele olhava para mim: pastor, isso está um inferno. A gente ria muito por causa dessa história. O inferno entrou dentro da igreja. A gente entende o que ele quis dizer, não é? Está muito confuso, eu não estou dando conta. Mas a alegria, meus irmãos, quebrava toda a reverência, mas por uma boa causa. Gente demais. Você levantou a mão aí para falar ou louvando a Deus? Glória a Deus. Você quer ver isso acontecer aqui? Quer que os nossos diáconos digam aí: isso aqui, pastor, está um inferno?
ali na entrada, não é? Mais cadeiras, mais cadeiras. Queremos ver isso, não queremos, irmãos? Não é por vaidade, é porque isso significa sede de Deus. Isso significa priorizar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso significa vontade de ver a obra avançar com a bênção de Deus. Isso significa avivamento. E não adianta só a reunião, mas se o pessoal mostra tal interesse, é porque está bebendo a palavra, porque suas vidas estão sendo transformadas. E é para isso que o Senhor reúne a sua eclesia. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos. Temos os nossos momentos de desânimo, de um esfriamento, mas quando a gente se reúne, vem uma equipe de louvor cantar aqui, Jesus Cristo mudou o meu viver. E aí vem a dona Márcia que é para frente, aí vira um inferno. Olha, se tivesse um acordeão aqui hoje, o negócio ia esquentar muito, viu? Nossa empolgação, nossa alegria com estas coisas, irmãos, isto é igreja. Nós amamos a igreja, como Jesus amou a igreja, nos estimulamos à prática do amor, à prática das boas obras. E, portanto, escreveu o apóstolo inspirado, não deixemos de congregar-nos. Se baixar preguiça domingo, e você pode dizer, arreda-te, Satanás, da preguiça. Espírito de preguiça. Não precisa isso, só estou exagerando um pouco, mas dizendo, reage. Nós chegamos há pouco de Cabo Frio, uma viagem quente, apesar de vir de Cabo Frio. Na ida, muito congestionamento, gastamos o dobro quase do tempo. Preguei ontem à noite, a igreja estava realmente lotada, graças a Deus. Hoje estava mais ou menos a metade de ontem. A igreja fica quase uma quadra da praia. Aí eu pensei comigo, e se eu pegar a Bíblia e for lá para a praia? Talvez tenha mais gente. Faltou o quê? Interesse maior. Faltou consideração. E já não foi tão bom quanto ontem. Quem lá estava agradeceu muito a Deus. Tivemos um momento de oração lá na frente. O pastor pediu que a Márcia fosse lá orar com os casais. Todos os casais presentes foram lá à frente. Era um congresso de família. E Deus realmente, graciosamente, abençoou. Mas algumas pessoas, não sabemos o que aconteceu, consideramos que um sol bonito, dia quente, praia ali pertinho, alguns podem ter preferido a praia. Então, se você vier a preferir outra coisa que não o culto na sua igreja, e é só um por semana, que pena que é só um por semana, não perca este horário. Quantos irmãos nossos aparecem aqui tão raramente, e a gente se pergunta, por quê? O que é que está acontecendo? Oremos por eles e nos aproximemos deles. Não deixemos de congregar-nos. O apóstolo Paulo, eu achei isso tão bonito, um gigante da fé, irmãos. Um homem que, como instrumento de Deus, realizou milagres extraordinários. Um homem que pagou um alto preço por pregar o Evangelho. E com que empolgação, com que alegria ele o fazia, disposto até a morrer pela causa de Cristo. Este gigante da fé escreveu aos novos convertidos, gentios e romanos, ou melhor, gentios e judeus, na cidade de Roma. Olha o que ele escreveu. Muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Olha como o apóstolo Paulo valoriza a reunião daqueles cristãos em Roma. Eu quisera estar junto com vocês,
não é só para dar a vocês os meus ensinos, porque eu também preciso que vocês me encorajem. Eu quero repartir com vocês e preciso que vocês repartam comigo sua experiência em Cristo, a fé mútua, a de vocês e a minha. É isso que nós repartimos aqui. Precisamos uns dos outros. E então, nada de Jesus sim, igreja não. Então, Jesus sim. E como é que a gente termina? Igreja sim. O mesmo sim para Jesus é o mesmo sim para aquilo que Paulo chamou o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que ele tanto amou. Amém? Continuaremos a falar sobre igreja no próximo domingo, se Deus permitir.